Sabe aquela linha que separa a ficção científica da realidade? Pois é, a Neuralink está bem ali, nessa fronteira. Hoje vamos mergulhar na história dessa empresa de neurotecnologia para entender como ela planeja conectar nosso cérebro diretamente aos computadores e quais são os custos, às vezes bem altos, dessa busca. Olha, essa frase do Elon Musk, o fundador da Neuralink, praticamente resume tudo, né? A ambição aqui é gigantesca. Não se trata só de curar doenças, o que já seria incrível. O papo é muito mais radical. É sobre redefinir o que significa ser humano numa era dominada pela inteligência artificial. Então tá, mas o que exatamente a Neuralink está tentando construir? A ideia central é essa: criar uma ponte, uma via de comunicação direta entre a nossa mente e o mundo digital. A tecnologia no coração da Neuralink é a tal da interface cérebro-computador, ou ICC. Pensa nela como um canal que permite que o cérebro converse com um computador, só que sem precisar de teclados, de mouse, de comandos de voz, nada disso. A comunicação aconteceria direto pelo pensamento. E o plano deles tem etapas bem claras. No curto prazo, o foco é totalmente na medicina, sabe? Ajudar pacientes com doenças neurológicas, mas a longo prazo, aí a visão se torna muito mais radical. A gente está falando de aprimoramento humano, de transhumanismo. A ideia é, no fim, fundir a consciência humana com a inteligência artificial, expandindo nossas capacidades para muito além da cura. Para descrever toda essa visão, o Musk popularizou um termo que veio, olha só, direto da ficção, o chamado laço neural. O conceito de laço neural é fascinante. A descrição é de uma terceira camada no nosso cérebro, uma camada totalmente digital, ali, integrada ao córtex. E a esperança é que um dia esse implante possa ser feito de um jeito bem simples, o menos invasivo possível. E o mais curioso é que a origem desse termo não está na neurociência, mas na ficção científica mesmo, inspirada numa série de livros. Isso revela muito, né? Mostra o quanto a visão da Neuralink está enraizada em ideias que até pouquíssimo tempo atrás pareciam pertencer só à imaginação. Só que a jornada para transformar ficção em realidade tem sido, bem, complexa e extremamente controversa. Agora a gente vai sair um pouco do sonho para entrar na realidade bem dura da pesquisa e nos seus custos éticos. Este número é impactante. Desde 2018, mais de 1.500 animais, incluindo ovelhas, porcos e macacos, morreram durante os testes da Neuralink. É um número que levanta, claro, questões muito sérias sobre os métodos e a velocidade dessa pesquisa. E os registros veterinários revelam detalhes bem perturbadores. O animal 15 sofreu uma morte lenta e dolorosa. O animal 20 teve uma falha no dispositivo que levou a uma infecção fatal. No animal 22, partes do implante simplesmente se soltaram. E o pior é que não foram acidentes isolados, sabe? Foram desfechos trágicos que se repetiram. A empresa, claro, defendeu suas práticas. O Musk chegou a alegar que os macacos usados nos testes já estavam em estado terminal para minimizar danos. Só que investigações jornalísticas, baseadas nos próprios registros da empresa, contradizem essa versão. Elas indicam que os animais eram jovens e morreram como resultado direto dos procedimentos. A pressão interna era, ao que parece, imensa. Essa citação aí, relatada pela agência Reuters, teria motivado uma investigação federal. Segundo ex-funcionários, essa cultura de acelerar a todo custo resultou em falhas e na repetição de testes, aumentando desnecessariamente o número de animais mortos. Mas, apesar das controvérsias, a empresa avançou. Foi para a fase seguinte, e talvez a mais crítica de todas, os testes em seres humanos. Vamos ver como isso se desenrolou. O caminho para os testes em humanos foi bem turbulento. A FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, rejeitou o primeiro pedido lá em 2022. A aprovação só veio um ano depois. O primeiro implante aconteceu em janeiro de 2024, mas o sucesso foi breve. E em maio, a própria empresa teve que reportar uma falha técnica no dispositivo. Mas por que a FDA hesitou tanto? Bom, as preocupações eram bem sérias. Imagina, a segurança de ter uma bateria de lítio dentro do crânio, o risco dos fiozinhos minúsculos do implante se moverem para outras áreas do cérebro e, talvez o mais crítico, a incerteza sobre a possibilidade de remover o dispositivo com segurança se algo desse errado. E não é que o problema com o primeiro paciente foi justamente uma das preocupações da FDA. Alguns daqueles fios super finos que conectam o dispositivo ao cérebro recuaram, o que acabou diminuindo a qualidade da conexão.
Embora a empresa tenha afirmado que não havia risco para o paciente, a remoção do implante chegou a ser considerada antes de encontrarem uma solução via software. E é aqui que a gente chega no ponto central, onde os dois lados dessa história se encontram. A promessa incrível de um lado e o perigo e os dilemas éticos do outro. O conflito no coração da Neuralink é claro. De um lado, a promessa de curas milagrosas e um futuro totalmente novo para a humanidade. Do outro, um rastro de mortes de animais, uma cultura de pressão e riscos de segurança muito reais para os primeiros pacientes humanos. E assim, a gente termina com uma questão que não tem resposta fácil. A tecnologia para curar a paralisia ou fundir nossa mente com a inteligência artificial é, sem dúvida, poderosa. Mas o caminho para chegar lá está se mostrando repleto de dilemas. A pergunta que fica no ar é: o fim justifica estes meios? A reflexão é mais do que necessária.